A disciplina é a verdadeira liberdade. Você ter algo a fazer no dia e estabelecer os horários faz com que você tenha realmente um sono justo, que você deite, coloque a sua cabeça no travesseiro e realmente durma em paz. Aquela pessoa que não tem agenda, ela acaba se perdendo em um tipo de tarefa ou outra ao longo do dia e no final não dorme em paz. Pensa nisso, pessoal. Lógico que você tem que ter tempo para os seus amigos, sim. É importante, amigos e família sempre coloque em primeiro lugar. Foi feito um estudo em Harvard. Estou falando Harvard não é porque é o estereótipo de faculdade boa, não, no mundo. Não, é porque realmente foi lá que foi feito. Você pode pesquisar na internet aí. Foi feito um estudo em Harvard em que eles estavam buscando realmente qual que era aquelas pessoas, quais eram aquelas pessoas que tinham realmente qualidade de vida, quais eram realmente aquelas pessoas que viveram uma vida e falaram, minha vida valeu a pena. Eles pegaram pessoas que nasceram pobres e continuaram pobres, pessoas que nasceram pobres e ficaram ricas, pessoas que nasceram ricas e ficaram pobres e pessoas que nasceram ricas e continuaram ricas, né? Eles pegaram todas essas pessoas, analisaram, foi uma pesquisa que durou 70 anos, não todo mundo viveu 70 anos, mas ela durou 70 anos, e o que definiu, né, o conceito de felicidade no final dessa pesquisa não foi a quantidade de patrimônio que a pessoa possuía, não foi nada além de relacionamento. As pessoas que realmente foram as felizes, tanto, reitero, nasceu pobre, continuou pobre, nasceu pobre, continuou rico, nasceu rico, nasceu rico, continuou, ficou pobre. Independente das quatro situações, o que era feliz? Não era quem era pobre, quem era rico, quem era pobre, quem era rico, não era isso. Era quem tinha mais relacionamentos, quem tinha mais amigos, quem viveu comentando. Você tem um amigo para ir no final de semana, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, tomar um chá, um suco. Isso que é a verdadeira felicidade. Pensa nisso, tá? Daqui 50 anos você vai lembrar disso daqui se você aplicou. E se você não aplicou, infelizmente você também vai lembrar. Bom, foco, força e fé. Vamos continuar aqui para a nossa aula de ação rescisória. Porque, veja bem, pessoal, na aula passada nós tratamos sobre coisa julgada, né? Lembra? Na aula retrasada, perdão, tratamos de coisa julgada. Na passada, eu falei com vocês, né? Conversei com vocês sobre recursos. Então, olha só, tudo começou um tempo atrás, na petição inicial. Nós mencionamos os requisitos da petição inicial, falamos sobre citação, sobre audiência de conciliação e mediação, audiência de saneamento, audiência de instrução e depois, né, a sentença. Temos sentenças parciais de mérito também, né? Depois da sentença, você lembra que nós mencionamos sobre a ideia de você fazer uma apelação, que é um recurso que você vai buscar aqui no Tribunal de Justiça, a reforma da decisão de primeira instância. Correto? Nada impede de, após este momento, você fazer um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Não necessariamente nessa ordem. Você pode, sim, até depois de ter feito um recurso especial no STJ, vir com um recurso extraordinário para o STF. Tranquilo? Beleza? Bom, isso aqui é bem importante, pessoal. Muito importante você ter esse tipo de noção, né, por esse mapinha que nós estamos desenhando aí. Tá? Acontece que quando chega no Supremo Tribunal Federal, né, após a decisão emanada pelos ministros do STF, você tem a formação da coisa julgada material, ou a coisa julgada material, perdão, coisa julgada material, né? A coisa julgada material, nós temos a coisa julgada formal. A coisa julgada formal é aquela que se dá dentro de um único processo, né? Então, se nós tivermos um processo que tenha tido uma decisão sem resolução do mérito, artigo 485 do Código, né, de Processo Civil, nós vamos ter uma decisão sem resolução do mérito, e aqui foi feita coisa julgada formal. O que significa coisa julgada formal? Significa que neste processo, esse aqui é o processo A, significa que neste processo A, nós não temos mais a possibilidade de mexer nele. Nós podemos sim, no 485, né, inciso 485, inciso 1, 2, 3, 4, né, acho que 4 ou 5 não pode, mas tem vários incisos do 485 em que você pode repropor uma nova ação, ou seja, nada impede de você fazer o processo B, tudo bem? Quando eu falo em coisa julgada material, significa que você não pode fazer processo B, não pode fazer processo C, nem D, nem E. Acabou. A coisa julgada material, ela torna imutável não somente o processo, né? Não somente o processo de origem, mas todos os demais eventuais possíveis processos que você vier a realizar. Tudo bem? Essa é a ideia, essa é a intenção da coisa julgada material. Rafael, mas você mencionou na aula de coisa julgada, você mencionou também a existência, né, da coisa soberanamente julgada. Sim, eu mencionei, que é aquela que vai acontecer depois que você faz, inclusive, uma tal de ação rescisória. Porque, veja bem,
Pessoal, se neste processo que tivemos coisa julgada material, nós encontrarmos alguns vícios que são insanáveis, porque nós temos vícios é ótimo, né? Nós temos vícios que você pode sanar, algum tipo de probleminha que você teve, o Ministério Público não compareceu, mas ninguém foi prejudicado, né? Algum vício que foi sanado, a coisa julgada vai sanar, né? Os vícios que são sanáveis. Ela não pode sanar um vício, né, da falta de citação. Né? Não pode ter um processo que rolou inteiro, né, e alguém não ser citado para responder esse processo. Existe sim, né, a pessoa que foi citada e não se manifestou porque não quis, no caso da revelia. Mas no caso concreto aqui, veja bem, o que eu estou dizendo? Tudo começou um tempo atrás na petição inicial. Tivemos citação, né, audiência de conciliação e mediação, esqueci de colocar a contestação aqui, audiência de saneamento, de instrução, sentença, né, você inconformou-se com a decisão de primeira instância, você faz uma apelação para o Tribunal de Justiça, depois para recurso extraordinário e recurso especial para os respectivos tribunais. E por fim, eu mencionei a existência da coisa julgada material. Expliquei um pouquinho sobre coisa julgada formal, que vem a ser aquela que tem força, né, força dentro de um único processo, mas nada impede de você fazer um outro processo. O juiz pode dar uma decisão sem resolução do mérito de acordo com 485, dizendo que a sua petição inicial está inepta para ser julgada. Aí você vai lá e faz outro processo, o processo B. Tá? Sem problema algum, você vai lá e faz o processo B. Tranquilo? A coisa julgada formal vem a ser essa, julgamentos do artigo 485, decisões sem resolução do mérito. Coisa julgada material é aquela que é feita e ela tem força inclusive para outros processos. Vamos supor que essa parte em preto que eu desenhei aqui fosse tudo relacionado ao processo A. Tudo isso aí é o processo A. Tudo é o processo A. Beleza, e o processo B? O processo B não vai existir. Por quê? Porque a coisa julgada material ela é uma decisão com resolução do mérito, de acordo com o artigo 487, uma decisão com resolução do mérito. O juiz realmente resolveu o mérito. Você pediu, ele falou que você não tem direito porque a dívida não existe, certo? Ou você pediu, ele falou que você não tem direito porque a parte já pagou. Você buscou comprovar na sua petição inicial os fatos que constituem o direito do autor e a outra parte, na contestação, mencionou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E aí o juiz deu improcedência na sua ação. E isso foi uma decisão realmente com resolução do mérito, artigo 487, certo? Uma decisão com resolução do mérito, beleza? E isso é a coisa julgada material, significa que você não pode vir tentar um processo B, agora quero tentar um B, eu perdi, eu quero fazer de novo. Eu te processei uma vez, eu te processo de novo, rapaz. Não dá para você processar de novo, rapaz, porque nós temos a coisa julgada. Né? O que é coisa julgada? A coisa julgada é você pegar uma sentença, né? Uma decisão e criar um escudo em volta. Um escudo, vamos colocar aqui um escudo. Isso aqui é um escudo, ó, um escudo. Né? Não vai ser atingido mais nada dentro da sentença, acabou, não se altera. E a sentença, pessoal, quando eu falo sentença, né, nada impede de ser um acórdão do TJ, um acórdão do STJ ou um acórdão do STF, tudo bem? Isso aqui, né, a decisão no caso, né? A sentença realmente é aquilo que tem na primeira instância. Depois nós temos acórdãos, né? Mas eu quero só mencionar aqui o fato de que estou querendo dizer sentença, mas eu quero falar, na verdade, vamos falar então certo, né? A palavra decisão aqui, é a decisão, que inclusive é a palavra correta utilizada pelo Código de Processo Civil, artigo 966, quando menciona sobre a ação rescisória. Bom, tudo isso aqui, pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a coisa julgada material, ela impede o início de uma nova ação. Só que ela não impede o início de uma ação denominada rescisória. A ação rescisória é aquela que vai buscar rescindir, ela vai procurar rescindir uma decisão, né? Ela vai procurar rescindir uma decisão, tanto de primeira instância quanto acórdãos, né? Decisão monocrática, até decisão interlocutória de mérito, vai rescindir a decisão para que, né? Vai rescindir a decisão. Por quê? Para que não? Por quê? Porque a decisão, muito embora tenha feito coisa julgada material, tenha criado um escudo de coisa julgada material, ela está viciada. Foi algum vício que não se podia convalidar. Não foi um vício simples, né? Mencionei sobre vícios aqui, mas falei sobre, antigamente, o procedimento sumário ele se iniciava de 2015 para 2016, e mesmo após 2016, teria que continuar no procedimento sumário. Mas o juiz converteu de sumário para ordinário. E aí, Rafael, depois dessa conversão, né, nós tivemos um vício? Sim, tivemos um vício, mas se teve a coisa julgada material, já convalidou o vício. É um vício que é um vício, sim, é um vício sanável, é um vício convalidável. Tá? Agora, a falta de citação, por exemplo, não é. Então, você vai buscar o quê? Vai buscar uma rescisão da decisão. Ou o juiz ele cometeu algum tipo de crime ao longo do processo, algum tipo de prevaricação dentro do processo. Então, ele, nesse processo que ele praticou, também é uma decisão insanável, né? Um vício insanável, um problema realmente absurdo. E aí é onde entra a ideia da ação rescisória. A ação rescisória é aquilo que vem depois, inclusive, dos recursos.
inclusive após todos os recursos. Essa é a ideia da ação rescisória. Ela busca, né, um juízo rescindente, que é aquele que retira a coisa julgada, ele tira o escudo aqui, esse é o juízo rescindente, tá? Ele vai tirar e vai sobrar só a decisãozinha ali, e às vezes ele busca também, né? Na verdade, a regra é que ele busque também o juízo rescisório. Nós temos, por forma, o juízo rescindente, que é só tirar o escudo da coisa julgada, e o juízo rescisório. O juízo rescisório é realmente alterar a decisão, né? A ação rescisória busca justamente isso aqui, né? O efeito rescisório. Ela busca realmente transformar, mudar essa decisão aqui, mudar essa decisão. A decisão teve um posicionamento A, ela quer mudar para um posicionamento B. Teve um posicionamento X e ela quer mudar para o posicionamento Y. Essa é a ideia, essa é a força da ação rescisória. Tudo bem, pessoal? Ficou claro até aqui? Bom, espero que sim. Espero que tenha ficado claro esse conteúdinho aqui. Tá bem fácil, beleza? Então vamos lá. O que nós vimos aí? Nós mencionamos a ideia de que a ação rescisória, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar retirar aquele escudo da coisa julgada. A coisa julgada é aquilo que traz força para uma decisão, né? Imutável, uma força imutável da decisão, tanto no único processo quanto nos demais processos. Quando tem uma força imutável em um único processo, nós temos a coisa julgada formal. Quando temos a imutabilidade nos demais processos que podem vir a ser iniciados, nós temos a coisa julgada material. Só que ainda assim, após a coisa julgada material, é possível que você consiga demonstrar um vício, e esse vício vai fazer com que o escudo da coisa julgada material ele seja arrancado. Esse é o juízo rescindente. E aí você pode, após esse momento, buscar o juízo rescisório, que realmente é o contexto da ação rescisória. Tudo bem? Então, a ação rescisória ela busca arrancar o escudo da coisa julgada e ainda alterar o teor daquela decisão. Tudo bem? Ficou fácil até aqui, pessoal? Bom, eu espero que sim, tá? Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, eu mostrei aqui para vocês, né, o nosso quadrinho, beleza? Tá tranquilo aqui. Agora vamos aqui ver o nosso Código de Processo Civil. Tranquilo? Vamos bater o olho aqui no nosso CPC, né, o nosso CPCzinho anotado aqui. Eu fiz um CPC anotado. A ideia de, após as anotações, após os grifos, né, nós termos aí o benefício de uma super revisão. Fiz Ctrl F aqui, Ctrl L. Né? Vamos lá, artigo 966 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Vamos lá, vamos nos pôr em vestidos. Vamos nos pôr em vestidos. Aqui está, aqui se encontra. Da ação rescisória. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Então, aqui tem a logística dos momentos em que nós temos a possibilidade de buscar o juízo rescisório, tá? Nós temos aqui as situações, mencionei sobre se for verificada que foi proferida uma decisão por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, né? Simplesmente o juiz foi comprado naquele processo, não em outro processo não, tá? Foram proferidas por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, também a incompetência é cabível, né? A ação rescisória. Bom, vamos lá. Os casos de cabimento, pessoal, eu não vou mencioná-los agora não. Eu quero mostrar aqui um norte a respeito da competência. Né? Onde é que eu vou fazer a minha ação rescisória? Porque isso costuma dar muito trabalho. Muita gente tem dúvida de onde fazer a ação rescisória. E não é porque muita gente tem dúvida, é porque realmente é um assunto delicado. É um assunto delicado, mas é super interessante. Olha só, sempre desenhando é mais fácil, né? Sempre desenhando é mais fácil. Aqui, ó, você tem o juiz, né? Você tem aqui TJ, você tem STJ, você tem STF, certo? Você tem vários tribunais. Agora, por que você fez assim? Porque se eu quiser, eu posso também, né, colocar aqui, você concorda, né, o Tribunal Regional Federal, né, e eu posso colocar aqui também, ó, o TSE, o TST, né, e o TSI, e o Superior Tribunal Militar, certo? Então, nós temos aqui, ó, olha só o leque, né? Esse lado aqui é o lado da Justiça Especializada e o lado do STJ da Justiça Comum. Estamos tratando de ação rescisória e vamos ficar aqui com a Justiça Comum, tá? Vou apagar isso aqui. Só fiz a escadinha aí, mas eu acho que você entendeu, tá? Nada impede de fazermos o nosso desenho somente com esse lado aqui. Beleza? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que somente tribunais vão realizar o juízo rescisório, tá? Um juiz não não julga ação rescisória. O juiz não julga revisão criminal, tá? O juiz não julga ação rescisória em justiça do trabalho, no processo civil, em nada. Quem julga é o Tribunal de Justiça.
ou o STJ ou o STF. É isso que eu quero que você entenda. Tá? O TJ, quando é que ele vai julgar? Toda vez que um juiz der uma decisão, né, que tem situações aí, de, como eu mencionei, exemplificando superficialmente o artigo 966, inciso 1, então alguém fez uma apelação e aí, ou a pessoa não fez a apelação, ela não quis fazer a apelação, o prazo passou, nós tivemos aí o trânsito em julgado. Aqui embaixo mesmo aconteceu o trânsito em julgado, a coisa julgada material. E aí você, se valendo de um vício processual, você vai lá no artigo 966 e faz uma ação rescisória aqui em cima, ó, aqui no TJ. Esse caso é fácil. Esse caso, obviamente, é fácil. Rafael, já entendi, né? Então, se o TJ der uma decisão, né, que seja uma decisão viciada, já sei, né? Ação rescisória aqui no STJ e depois, obviamente, no STF, certo? Errado. Não é assim que é o raciocínio que nós temos que nos valer. Porque, veja bem, os tribunais, eles têm competência para julgar as decisões de primeira instância, decisões de juízes de primeiro grau e, inclusive, dos seus próprios acórdãos. Os seus próprios acórdãos, eles vão também julgar em ação rescisória, tá? Isso aqui é bem interessante. Olha só, um artigo muito interessante que nós temos aqui, né? É fácil de visualizar, mas eu quero mostrar para vocês. Vamos lá para a Constituição Federal, e aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tudo bem? Opa, tá fácil? Constituição Federal aqui. Lembrando que talento... Opa. Não, vamos lá aqui. Só aumentar a velocidade, pessoal, caso esteja muito lento aí, tá? Avançado. Aqui. Vamos lá para a nossa visualização, tá? Aqui sim é um Ctrl F, artigo 108. E aí a gente vê aqui, ó. Compete aos tribunais regionais federais, tá? Eu falei de TJ, mas o TRF também tem. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus, certo? Do próprio tribunal, dos julgados seus, ou dos juízes federais da região, certo? Bem fácil isso daqui, né? Muito importante isso daqui, pessoal, muito importante. Você verificou ali, né? Que ele pode julgar, o TJ ou o TRF, ele pode julgar as decisões que transitarem julgado no juiz de primeira instância ou nos seus próprios acórdãos, tá? Essa é a possibilidade. Quando que vai acontecer o julgamento pelo TJ, tá? Pelo STJ, né? Quando que vai acontecer o julgamento no STJ? É fácil, pessoal. Quando o tribunal tiver dado procedência, isso aqui é muito importante, tá? Procedência ou improcedência no recurso, tá? Se realmente o STJ deu uma decisão mantendo ou revogando a anterior, nós temos a possibilidade de fazer ação rescisória aqui. Só que isso parece fácil, né? O importante, além de fácil, é você verificar a logística, né? Esse desenho está meio feio. Olha só um desenho legal. O juiz de primeira instância deu uma decisão, você vai apelar. A apelação, pessoal, né, no processo civil não tem juízo de admissibilidade em primeira instância aqui. Mas o que eu quero que você entenda? Depois que você chegou no TJ, você pode ir para o STJ. Você vai para o STJ por meio de um recurso especial. Você faz aqui, ó, o seu RESP. Só que o seu RESP, ele tem que ter, né, ele tem que ter o prazo, né, ele tem que ter um prazo. E aí vamos supor que você não tenha respeitado esse prazo. Então, ou o TJ verificou que você não respeitou o prazo, ou o STJ verificou. Se o STJ verificar que você não respeitou o prazo de 15 dias, significa que o seu recurso é intempestivo. Se ele é intempestivo, muito embora o ministro do STF, ó, nós temos vários ministros, tem 33, né? Vamos supor que, muito embora o ministro do STF tenha olhado para o seu recurso especial, a hora que ele bateu o olho e verificou que você não respeitou um pressuposto de admissibilidade da tempestividade, você interpôs o recurso no 16º dia, o que ele vai fazer? Muito embora o ministro do STJ, ó, entenda, muito embora o ministro do STJ, o relator, muito embora o relator tenha visto com seus próprios olhos, ele tenha visto com seus próprios olhos que você não respeitou o prazo, ou seja, o STJ até olhou, mas não conheceu do seu recurso. Então, ele nem conheceu, ó, se ele não conhecer, se ele não conheceu, significa que ele não verificou se ia dar procedência ou improcedência. Significa o quê? Que se ele não conheceu, ele não quis nem conhecer. O que acontece? Volta para baixo aqui. Então, a ação rescisória seria no próprio TJ. Ó, eu acho que cabe o exemplo. Eu ia deixar de explicar, de dar um exemplo bobo, mas o exemplo bobo ele é importante. Imagina o seguinte, ó. O que nós temos? Imagina as seguintes palavras, ó. Onde que você toma um fora quando você chega em alguém? Se você estiver na balada, chega na pessoa lá na balada, você toma um fora lá na balada. Você chega assim na pessoa, né?
Vamos para um exemplo bem simples, né? Assim, ó, vamos supor que o fulano te liga e fala, turum, aí você fala assim, alô, né? Você está na Judetina, você atende, alô, e aí, conversando com o fulano, você recebeu a mensagem, né, processou, pensou se iria ou não, né, sair com esse cara, e aí você fala, cara, eu vou sair com esse cara. Aí você vai até num bar e encontra esse cara lá. Chegando lá, você conheceu o cara? Sim, você conheceu o cara. Agora, se você vai dar ou não provimento para os pedidos dele, é uma escolha sua, mas verifique que ele tomou fora lá no bar. Ou seja, lá no STJ ele tomou fora. Lá. Agora, se ele te liga, e aí, vamos dar um rolê e tal, você fala, não, não quero dar um rolê. Ou seja, aqui quando você falou não quero dar um rolê, ele tomou fora aqui mesmo no telefone, ele tomou o fora aqui mesmo no TJ. Foi aqui que ele tomou fora. Então, ó, vamos verificar, tenta entender o seguinte, ó, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, eu explico de novo. Entenda, se você não chegou nem a conhecer a pessoa aqui, ó, o que é não conhecer? Não conhecer é, muito embora o ministro do STJ, um deles tenha lido, o relator tenha lido, ele verificou que foi intempestivo. Então, ele não permitiu que os demais conhecessem do recurso. Ele não permitiu. Então, ele nem analisou o mérito. Ele não falou se ele dava procedência ou improcedência. Ele simplesmente não conheceu. Se ele não conhece, ele não apreciou. Ou seja, essa parte rosa ela nem existiu. O TJ inteiro não existiu. Somente o verdinho olhou. Então, o que acontece? A ação rescisória deve ser feita aqui, né? A ação rescisória deve ser feita aqui no Tribunal de Justiça. A ação rescisória aqui no TJ. Tudo bem? Ó, mais uma vez, tá? Não fiquei feliz com a minha explicação. Mais uma vez, estou no TJ. O que eu faço? Fiquei inconformado com a decisão do TJ, transitou em julgado aqui mesmo. O que eu faço? Eu faço uma ação rescisória. Onde, Rafael? Vou fazer ação rescisória aqui? Sim, se transitou em julgado aqui, você faz aqui. E se você fez um recurso especial? Toda vez que você faz recurso especial, é o STJ que julga a sua ação rescisória? Não, não é. Toda vez que eu faço recurso especial, é o STJ que julga a minha ação rescisória? Não, não é. Quem é que julga então, Rafael? Depende. Depende do quê? Depende do conhecimento ou não do recurso. Se o STJ não conhece, do seu recurso, quem julga a ação rescisória é o próprio Tribunal de Justiça ou TRF. Agora, se o STJ conhece, se ele conhece, ele conheceu do seu recurso, ou seja, todos os ministros vão analisar. Não importa se você perdeu ou se você ganhou, ou seja, não importa se foi de procedência do recurso especial ou de improcedência do recurso especial. A ação rescisória vai ser feita onde? Vai ser feita aqui, né? Aqui no STJ. Tudo bem? A mesma coisa acontece com o STF, gente. No STF, se você fizer um recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal julgue, para que os 11 ministros do STF julguem o seu recurso, e você vier a perder lá, a ação rescisória será feita lá. Perder lá significa que eles acolheram seu recurso, verificaram que você respeitou sim 15 dias para fazer recurso extraordinário, que você realmente demonstrou ali pré-questionamento, demonstrou que a matéria estava pré-questionada, demonstrou realmente que existia uma repercussão geral sobre o assunto, você demonstrou isso para todo mundo e ainda assim, muito embora você tenha feito tudo isso, você perdeu. Perdeu. O que é perder? Você perdeu. Né? Você perdeu lá. Então, se você perdeu lá, você faz ação rescisória lá. Agora, se você tivesse feito recurso extraordinário para o STF, chegou no STF, o STF fala o seguinte, não respeitou nada, não tem repercussão geral, não tem pré-questionamento, não tem nada aqui, ele não acertou, não fez nada. O que acontece? Ele não conheceu, ou seja, os ministros não analisaram o seu recurso extraordinário. Quando eles não analisaram, você cai para o STJ e aí transitou em julgado aí no STJ ou no próprio Tribunal de Justiça, se você fez um recurso extraordinário, né, diretamente para o STF do próprio TJ. Olha só, então, desenhando de mais uma forma esse exemplo aqui, tá? Ó, o que quero que você entenda. Como eu falei aqui, nós temos duas possibilidades de recursos para o STF. Assim, ó, você pode vir de juiz para o TJ, do TJ para o STJ e do STJ para o STF. Ou você pode fazer juiz para o TJ e daqui você fazer STJ e STF, certo? Isso pode acontecer. Então você tem possibilidade de fazer recurso extraordinário aqui, nessa parte em vermelho, ou você pode fazer recurso extraordinário aqui, nessa parte em verde. Tá? Por isso que eu disse que a ação rescisória, né, quando você faz um recurso extraordinário, ela pode ser feita tanto diretamente no STF, né, quando ele conheceu, quando ele conhece, você faz a ação rescisória aqui, a ação rescisória no STF. Quando ele conhece, de novo, quando ele conhece, a ação rescisória é aqui.
Agora, quando ele não conhece, vamos fazer aqui, quando ele não conhece, ó, se ele não conhece, o que você faz? Se ele não conhece, no exemplo em vermelho, nesse exemplo que estamos aqui, ó, nesse exemplo aqui, desse lado aqui, com a canetinha vermelha e rosa, nesse lado, quando ele não conheceu, significa que quem vai fazer ação rescisória é o STJ. A ação rescisória aqui, ó, no STJ. Beleza? Quando ele não conheceu, ação rescisória no STJ. A mesma coisa acontece deste outro lado aqui. Do outro lado, né? Deixa eu ver que cor que eu uso, o azulzinho, tá? Se o STF não conhece do recurso, se ele não conhece do recurso extraordinário, quem irá fazer a ação rescisória é o TJ. Nesse caso aqui, a ação rescisória é feita pelo TJ. Tudo bem? Beleza? Então, demos 2 mapinhas, acho que ficou bem claro, pessoal. Isso aqui é sensacional, tá? Isso aqui é sensacional. Beleza? Bom, espero que vocês tenham pegado essa logística aí. Beleza, pessoal? Aí na próxima parte a gente trata aí, né, dos prazos para ação rescisória, que em tese você já conhece, já ouviu falar que o prazo para ação rescisória no processo de trabalho e no processo civil é de 2 anos. A revisão criminal, que é a analogia aí, né, digamos assim, que seria a ação rescisória do processo penal, não tem prazo. Por quê? Porque a revisão criminal, pessoal, ela vai buscar ali, não tem revisão criminal em prol da sociedade, somente em prol do réu, então ela vai buscar sanar o vício da liberdade da pessoa, né? Então não importa, ele descobriu um vício, foda-se o vício. Não, foda-se o vício, não, aí o cara vai ficar preso à toa? Não, não é assim. Se tiver uma prova nova, vamos fazer ali uma revisão criminal, independente do prazo. Demorei 20 anos, né? Tem os casos daqueles filmes legais, né? Hurricane, que o Bob Dylan até fez uma música, né, sobre o Hurricane, que era um lutador de boxe que estava no auge da sua carreira, por causa do racismo lá nos Estados Unidos, deram um jeito de incriminá-lo e ele passou 30 anos na cadeia, 30 anos ou sei lá quantos anos. Mas sempre tem um caso desse, né? Sempre tem um caso desse. E, infelizmente, é uma coisa que esse sempre, eu acho que eu nem gostei da forma que eu falei. Porque a gente não pode falar assim, sempre pessoas morrem de fome. É normal pessoas morrerem de fome. Sempre tem violência. Não, não é sempre. Vamos dar um jeito de mudar isso, mudar essa mentalidade. Não pode ficar normal. Essa situação não pode ser situações normais. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, maravilha, então. Depois de ter dito isso, né, quis dizer que no processo civil nós temos o prazo de 2 anos, né? Eu continuo aqui no nosso próximo momento aí, no próximo bloquinho, falo, 2 anos tem algumas situações ali que tem prazo de 5 anos, até algumas pessoas mencionando prazo de 10 anos, tá? A gente continua em instantes, beleza? Valeu, foco, força e fé, e farra só depois de muito estudo. Tchau.